Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à nossa última videoaula. Já estudamos muito até o momento e vamos passar hoje por detalhes importantes que ainda faltam para aprofundarmos um pouco mais no que se refere aos desenhos técnicos. E chegou o ponto de colocarmos no papel todos os últimos pontos vistos na nossa videoaula. Observem bem, pois ainda hoje será necessário que executem alguns desenhos na nossa atividade prática. Antes de mostrar para vocês como devemos fazer para projetar nossos móveis, quero lembrar pontos importantes que já falamos aqui inclusive, mas sempre é necessário relembrar. Caso queiram ver os detalhes da norma que rege o desenho técnico, estou disponibilizando na nossa sala a NR 10.647. Segundo a NR 10.647, o desenho resultante de projeções do objeto sobre um ou mais planos que fazem coincidir com o próprio desenho, compreendendo vistas ortográficas, que são as figuras resultantes de projeções cilíndricas ortogonais do objeto sobre planos convenientemente escolhidos, de modo a representar com exatidão a forma do mesmo com seus detalhes. Essas são aquelas vistas que falamos na nossa última aula, se lembram? O próximo ponto são as perspectivas, que são figuras resultantes de projeção cilíndrica ou cônica sobre um plano, com a finalidade de permitir uma percepção mais fácil da forma do objeto. Quanto ao grau de elaboração do nosso projeto, nós temos as seguintes etapas. Primeiramente, nós temos o esboço, que é a representação aplicada habitualmente aos estágios iniciais de elaboração de um projeto, podendo, entretanto, servir ainda a representação de elementos existentes ou execução de obras. O próximo ponto é o desenho preliminar, que é a representação gráfica empregada nos estágios intermediários da elaboração do projeto, sujeito ainda a alterações e corresponde ao anteprojeto. Nós temos como próximo passo o croquis, o desenho não obrigatoriamente em escala, é confeccionado normalmente à mão livre e contendo todas as informações necessárias à sua finalidade. E por fim, chegamos ao desenho definitivo, que é o desenho integrante da solução final do projeto, contendo os elementos necessários à sua compreensão. Aqui nós temos as nossas vistas ortogonais, nossas perspectivas e, por fim, nosso projeto com suas medidas e definições. Vejamos o próximo slide. Bem, aqui nós temos um armário de cozinha. Vocês podem perceber cada detalhe do nosso armário, ele tem aqui uma pia e esse armário ele acaba sendo integrado à parede, ele é um armário de canto, então vocês podem observar que ele faz esse desenho como se fosse de um L. Aqui não dá para perceber muito bem porque estamos vendo a vista frontal do armário. E as medidas deste armário são 71 centímetros de largura, 71 centímetros de profundidade, o que nós chamamos de comprimento, e nós temos aqui a altura do nosso armário, que é a altura do chão até a pia, que são 69 centímetros. Nós podemos fazer vários tipos de desenhos. Nós podemos projetar vários tipos de móveis. Hoje nós vamos projetar também um armário, não igual a este, será um pouco diferente, que será um armário mais fácil para o entendimento de vocês nessas primeiras etapas. Mas sempre prestem muita atenção aos detalhes do móvel que você pretende projetar. Nós temos também uma cadeira. Como nós vimos tantas vezes na nossa parte teórica, as cadeiras elas estão presentes desde a antiguidade, passando por todos os estilos. Então aqui nós encontramos essa cadeira, que é uma cadeira diferenciada, e as medidas dela. Ela tem 63 centímetros de largura, 83 de altura e 56 de profundidade. Nós podemos chamar de profundidade essa extensão da cadeira.
a altura e a largura. Nós precisamos saber bem essas medidas, porque é através dessas medidas que nós vamos colocando no papel o nosso projeto. Então, nós hoje vamos fazer o desenho de um armário, não igual àquele, e uma cadeira não necessariamente igual a essa, mas nós vamos usar aproximadamente as mesmas medidas para que vocês possam identificar um pouco melhor. Bem, já passamos por todos os pontos cruciais para desenvolvermos nosso trabalho. Agora chegou a hora de vermos na prática como faremos nossos desenhos projetivos. Fiquem atentos e relembrando que qualquer dúvida estou à disposição no nosso fórum Tira Dúvidas. Bem, pessoal, vamos começar a fazer os nossos desenhos. Antes eu gostaria que vocês observassem que o nosso papel aqui ele já está com a margem. Primeiro passo, quando se vai fazer um desenho, um projeto de um móvel, é fazer bem definido a margem do seu papel. Logo depois de fazer a margem, fazer o traçado do carimbo, que nós já vimos quais são as dimensões, mas só para recapitular, é entre a folha e a margem aqui, à nossa esquerda, nós usamos 2,5 centímetros. Em cada extremidade você pode usar ou 5 ou meio centímetro ou 7 milímetros, ou 5 milímetros ou 7 milímetros. A altura do nosso carimbo, ela é de 3,5 e a largura desse primeiro quadrante aqui é de 2,5. No mais, você pode ir fazendo as subdivisões do seu carimbo. Feito isso, estamos prontos para desenhar, contanto que vocês prendam a sua folha na mesa com a fita crepe. Porque essa fita crepe branca, ela é a mais indicada para fazer esse tipo de trabalho, porque ela é uma fita que ela não vai danificar o seu papel, ela é uma fita que ela vai segurar ele na mesa e vai te permitir esse conforto e essa tranquilidade, porque os esquadros, as réguas, eles vão se mover em cima dessa superfície da folha. Então você precisa que a sua folha esteja fixa. Nunca se esqueça de prender a sua folha à mesa, porque senão você vai ter problemas quando estiver desenhando. Após prender a sua folha, nós vamos traçar uma linha, que seria a nossa linha de base. Essa é a linha que nós utilizaríamos a nossa régua T. Como no nosso caso nós não temos a nossa régua T aqui, nós vamos usar, assim como vimos na nossa filmagem, uma régua paralela. E a partir dessa régua paralela, nós vamos traçar essa linha, que será a base do nosso projeto. Lembrando que o grafite a ser usado para desenhar esse tipo de projeto é a lapiseira 05. Só que para que fique melhor para vocês a visualização, eu vou utilizar a lapiseira 09. Lembram que eu falei que as duas nós iríamos utilizar? Então, a lapiseira 09 ela é um pouco mais grossa que a 05, mas lembre-se que para você utilizar aí no seu trabalho, você vai usar a 05. Eu só vou utilizar a 09 para ficar melhor aqui o desenho para mostrar para vocês. Agora, nós vamos partir para o nosso desenho. Já fizemos nosso primeiro traço, nossa reta paralela, e é onde nós vamos apoiar o nosso esquadro de 45 graus. Esse é o esquadro de 45 que nós vamos utilizar muito. E esse é o esquadro de 30, que nós também vamos utilizar. Os dois esquadros, eles sempre estão juntos. Um serve de apoio para o outro e somente com esses dois instrumentos será possível fazer a nossa perspectiva. Vamos começar fazendo a nossa perspectiva isométrica do nosso armário e logo depois de fazer a nossa perspectiva, nós vamos fazer e estabelecer quais são as vistas laterais, frontal e superior do armário e colocar as respectivas medidas, fazendo as nossas cotas. Bem, então, vamos lá, mãos à obra.
Vamos apoiar sempre o nosso esquadro de 45 graus na nossa linha de base, a linha que nós fizemos. A partir daí, nós vamos pegar o esquadro de 30 e apoiar nele, justamente utilizando esse ângulo de 30 graus que o nosso esquadro tem. Você tem certeza que está reto, porque nós já medimos, já está traçado, tudo certinho. Então, você vai começar aqui o traçado do plano ortogonal que você irá utilizar. Nós vamos colocar o esquadro para o outro lado e fazer a mesma medida. Sempre tenha certeza que o esquadro de 45, que é o seu apoio, está reto. E logo em seguida, nós vamos para o nosso esquadro de 30. E aqui nós vamos desenhando o nosso plano. Vocês podem perceber que nós já temos uma certa diferença. Não está mais como um ângulo, como um simples plano cartesiano normal. Para subir o nosso esquadro de 45 aqui e ter certeza que ele está reto, nós vamos usar o esquadro de 30 para apoiar a lateral do esquadro de 45 e vamos escorregar o esquadro para cima. Aqui nós vamos colocar o esquadro de 30 e fazer a mesma sequência de traçados que nós já fizemos. Pronto, nós já temos o nosso piso. E agora, usando o esquadro de 30 como seu ângulo reto, de 90 graus, nós vamos fazer as nossas paredes. Nós vamos confeccionar assim, sempre usando um esquadro de apoio para o outro, para ter certeza que o nosso desenho está saindo precisamente reto. Vamos subir mais um pouco o esquadro de 45 graus. Vamos subir aqui. Pegar da nossa linha de base. E vamos subir. Vocês podem perceber que o esquadro ele sempre vai deslizar pela superfície do desenho. Então, eu preciso, que antes de começar o meu desenho, me certificar que o meu esquadro está 100% limpo. Porque se o meu esquadro não estiver limpo, ele vai manchar o meu desenho, ele vai manchar a minha projeção e isso vai danificar. Pronto, na nossa perspectiva isométrica nós temos aqui o nosso piso e nós temos aqui duas paredes. Essas são as paredes que nós vamos utilizar para colocar o nosso armário. Lembrando que é um armário de canto, então nós realmente vamos utilizar as duas paredes e o nosso piso. Só que esse armário, eu vou fazer ele como um armário suspenso, como um armário que a gente coloca já fixo na parede. Então ele não vai ter os pés, como o armário que nós vimos anteriormente. Como que nós vamos fazer para riscar isso? Lembrando, a perspectiva, você pode medir alguns pontos, você pode medir algumas superfícies, mas a perspectiva não necessariamente ela tem que estar milimetricamente medida. Então aqui nós começamos, apoiou o esquadro de 45, lá naquela linha que nós fizemos, que é a nossa linha base. Escorrega ele um pouquinho mais para cima, para ficar melhor para nosso desenho. E depois de escorregar o esquadro mais para cima, nós vamos começar os nossos traçados.
Nosso esquadro está aqui, nosso esquadro de 30 e nosso esquadro de 45. E nós vamos começar a traçar o nosso armário. Lembrando que o nosso papel manteiga, ele ajuda muito nessas questões, porque depois eu vou precisar excluir, apagar algumas linhas. Então a borracha branca, ela vai conseguir apagar, porque o papel de 45, ele permite com facilidade. Aqui. Quando você passa pelo processo do croquis, de pensar em onde eu vou colocar o armário, o que eu vou utilizar, fica mais fácil você ter essas medidas que nós estamos fazendo aqui. Sempre se lembre, o meu armário, ele acompanha o plano em que está sendo desenhado. Então, se o esquadro sair um pouco do lugar, se você não tem muito uma noção de onde vai ficar cada coisa, nós vamos voltar aos nossos pontos, às nossas paredes, porque o nosso armário, ele tem que estar de acordo com o plano que estamos desenhando. Vou desenhar o armário todo por fora primeiro, e depois nós vamos ir fazendo os detalhes dele por dentro. Subir um pouquinho mais no esquadro de 45 graus, para que o esquadro de 30 possa ter apoio. Vou subir um pouco mais para o lado de cá, para o lado esquerdo, para ficar melhor para desenhar. Sempre se lembre, o esquadro que está servindo de apoio, ele tem que estar muito firme, porque se ele não estiver, você não vai conseguir um desenho preciso, você não vai conseguir um desenho técnico como tem que ser. Então, tenha sempre este cuidado. Um esquadro sempre acompanha o outro. Depois a gente apaga essas linhas que estão no lugar errado. E enquanto isso, nós vamos concluindo a parte externa do nosso armário. Eu sei que vocês devem estar olhando e pensando, mas isso parece fácil, mas é muita coisinha. Calma, com o tempo vocês vão pegando o jeito. E hoje nós vamos praticar bastante na nossa atividade, então não se preocupem. Tá, o nosso armário é um armário de canto. Eu não posso fazer com que eu deixar ele dessa forma aqui em cima, porque ele tem que ter um encontro das paredes, né? Um encontro, a parte que vai ocupar este lugar. Então aqui nós vamos fazer uma linha que vai ser, na verdade, o ponto de apoio, que vai ser, na verdade, essa parte que corresponde ao lugar do canto. Não sei se vocês já estão conseguindo visualizar, mas já está saindo todas as dimensões, os detalhes. Tá, mas como é que eu vou saber qual o lugar que eu tenho que desenhar, qual o lugar que eu tenho que riscar? Aqui você vai ter que pensar antes de começar a fazer essa projeção. Sabe aquele croquis, aquele desenho à mão livre? Você tem que fazer. Porque esse armário eu estou fazendo com base aproximadamente naquela foto que nós vimos.
Então, com base naquela imagem, eu estou fazendo os traçados. Mas se você não está fazendo com base em uma imagem, sim com base no que você está criando, é indispensável o croquis, é indispensável que você faça os desenhos do seu armário. Essas linhas de dentro da parede nós já podemos apagar. Por quê? Se o armário está na parede, eu não vou ver a parede, porque o nosso armário ele não é transparente, certo? Certo. Então, nós já podemos apagar essas linhas da parede, para que nosso armário possa ficar mais visível aqui do nosso lado de fora. Vamos terminar algumas definições aqui para que vocês possam ver um pouco melhor como que vai ficar esse armário. Nós vamos subdividir aqui em 3 partes, que seriam as prateleiras e as partes onde eu vou colocar as gavetas. Aqui é a primeira parte. Aqui é a segunda e aqui é a terceira. Lembrando que, como se trata de uma perspectiva, o nosso armário ele não vai aparecer com as medidas igual no armário real. Ele vai aparecer um pouquinho diferente, ele vai aparecer um pouquinho, não tanto real, mas é uma representação gráfica próxima, mais próxima que nós vamos ter. Apoiando o esquadro de 45, nosso esquadro de 30 serve como nosso ângulo de 90 graus. As nossas divisões já estão traçadas, então eu vou subir o esquadro de 45 aqui, para que eu possa desenhar com o esquadro de 30 as divisões das gavetas. Se você fez um desenho, se você está fazendo um projeto e de repente você fala, não, uma gaveta aqui ficaria boa, eu vou usar determinado puxador aqui, mas na hora que você desenhar não ficar legal, nada te impede de pegar a sua borracha, apagar o que você não achou que ficou bacana e posteriormente você faz uma nova solução. Nós sempre temos que pensar em alternativas. Sempre nós temos que pensar em soluções quando nós não gostamos de alguma coisa. Essa parte aqui, ela vai ficar sem as gavetas. Não porque tem que ser, mas porque eu prefiro que fique essa parte aqui apenas o armário, a parte de guardar, de ter as prateleiras por dentro e deixar as gavetas apenas nas laterais, apagando a linha do chão, do piso, que na verdade não aparece aqui mais, que o nosso armário já está aqui desenhado. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em uma questão. O nosso armário, ele está elevado do chão. Ele está distante da linha do piso. Por quê? Lembra que eu falei que ia fazer um armário suspenso? Então, ele está a alguns centímetros apenas. Eu vou colocar aqui uns 25 centímetros suspenso do chão. Mas eu não vou colocar a medida na perspectiva. A perspectiva ela não tem cota. Eu vou colocar a medida nas vistas laterais, frontais e superior. Aqui nós podemos fazer só o simbolismo do puxador da gaveta. Nós colocamos aqui, aqui, aqui. E vamos colocar
esse puxador. Como o nosso puxador ele não pode ficar solto, a gente tem sempre que pensar que estamos vendo uma peça em 3D. Então, sempre se lembrem, as nossas peças elas têm detalhes. Se se trata de uma peça 3D que tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade, essa peça ela tem que ter detalhes que permitem a visualização dela exatamente como ela seria com as suas 3 dimensões. Tá bom? Aqui é o nosso desenho. Nós já vamos colocar aqui o detalhe de um puxador. Para o armário eu vou colocar na lateral. E nessa parte de cima eu não vou colocar na lateral. Nessa parte de cima eu vou colocar aqui embaixo. Sabe aquela porta que tem a abertura para cima? Pensando melhor, vou colocar na lateral também, tá vendo? A gente sempre pode mudar, não é algo que tem que ser igual a gente pensou, porque acho que aqui vai ficar melhor, abrindo para a lateral, pensando na ergonomia, pensando no conforto, para quem for utilizar esse armário, vai ficar melhor na lateral. Aí aqui nós colocamos o detalhamento. Você pode colocar, eu não vou ficar tão preocupada em medir como vai ser, porque temos alguns outros detalhes mais a se preocupar. Porque isso aqui é tranquilo, você vai detalhar à medida que a sua criatividade for e pensando, como eu acabei de falar, no que é ergonomicamente correto, né? Aqui nós não vamos ter as nossas dimensões de altura, como eu falei, mas já você tem que pensar nessas dimensões para quando for fazer as suas vistas você colocar. A gente não pode fazer algo sem dimensão nenhuma. Aí. Lembrando que a nossa perspectiva tudo tem que estar em perspectiva. Eu não posso colocar uma maçaneta e não estar em perspectiva. Então, a mesma coisa nós vamos fazer aqui do outro lado. Também vai dar um ajustezinho. Olha, tá vendo? Porque a perspectiva ela não é algo paralelo, ela é algo mais... Ela tem uma variação. Então aqui nós não podemos nos esquecer dessa variação. Aqui. Ok. Pronto. Nossos puxadores da parte de cima já estão. Aqui tem que dar alguns ajustes, mas são ajustes de apagar, fazer de novo, fazer algum traço novamente. Tranquilo. Tem alguns traços que a gente precisa reforçar à medida que vamos desenhando. Tá vendo? E aqui eu vou colocar na mesma linha dali de cima o puxador aqui de baixo. Porque aqui, vocês lembram que eu falei que eu ia fazer um armário diferente daquele que eu mostrei. Aquele armário tem uma pia embutida. Para vocês que estão no início, ia ficar mais difícil compreender como que nós iríamos fazer aquela pia ali no armário. Mas isso é questão de detalhamento. Tudo é possível fazer nos nossos desenhos. Só temos que
parar e pensar como vamos representar. Porque eu preciso representar graficamente e eu preciso colocar as medidas certas para que quem for executar o meu projeto saiba exatamente o que colocar. Bem, o puxador aqui de baixo. Vamos fazer só uma linha traçando aonde. E vamos fazer a nossa... terminar o nosso puxador, né, gente? Porque não dá para fazer um armário sem puxador. Não dá mesmo. Como é que nós vamos abrir esse armário se não tiver um puxador? Aí não tem como. Eu posso colocar ele aqui mais quadrado, tá? Mas eu posso depois ir pesquisar qual tipo de puxador que tem, qual componente que eu quero colocar para esse armário. E aí eu vou desenhar ele similar ao que eu quero. E você tem que colocar a descrição, né? Se você for exigir um tipo de madeira, um tipo de metal, aquilo que você quer para o seu armário. Lá na nossa sala de aula eu coloquei um artigo muito bom que fala sobre os materiais base para desenhar para projetos de móveis. Então olhem lá, confiram quais são estes materiais e a partir deles vocês vão saber como representar graficamente. Tá vendo que tem algumas coisinhas que ficam, que são na verdade do esquadro? O aconselhável é limpe o seu esquadro com algodão e álcool antes de começar a desenhar. Ok? A nossa perspectiva está pronta. Primeira parte. Lembrando que a nossa perspectiva ela não tem escala, mas as nossas vistas ela tem escala. Eu já fiz o esboço das nossas vistas aqui na nossa lateral, eu vou reforçar com vocês e mostrar quais são. Mas só para já colocar aqui, a escala utilizada no nosso trabalho é a escala de 1 para 50. Quando nós pegamos o nosso escalímetro, nós percebemos que nós temos a escala de 1 para 25, 1 para 100, 1 para 125, 1 para 50, 1 para 20, 1 para 75 e acabou. São todas as escalas que nós temos no nosso escalímetro. São variações dessa escala que nós temos familiaridade, que é 1 para 100, que é a escala da nossa régua, a escala normal. Aqui, como o nosso armário é um armário grande, eu não vou usar a escala de 1 para 100, porque senão ia precisar de muitas folhas. Então, nós vamos utilizar a escala de 1 para 50, que é uma escala que não fica pequena e acaba sendo uma escala que ela tem, você consegue ter uma visualização boa do tamanho, das medidas e conseguiríamos organizar tudo no nosso plano, em uma folha apenas. Essa folha é uma folha de papel manteiga tamanho A2, que equivale a 4 A4. Então, por aí vocês tiram a dimensão dessa folha, ela tem o tamanho de 4 A4. Aqui no nosso rótulo nós vamos colocar 1 para 1, porque o nosso projeto é uma folha. Em uma folha apenas nós colocamos a nossa perspectiva, nós colocaremos as nossas vistas. Se eu fosse utilizar uma folha para cada vista, uma folha para cada perspectiva, por exemplo, no meu projeto ficou no total de 4 folhas. Aqui seria 1 para 4. A segunda folha eu colocaria 2 para 4. A terceira folha, 3 para 4 e a quarta folha, 4 para 4. Porque que na hora que você for organizar na sua pasta, no seu envelope, você tem que colocar na ordem. Para que a pessoa que possa ver, ela entenda exatamente qual que é a primeira parte, qual que é a segunda, qual que é a terceira e qual que é a quarta. Nosso carimbo ele é exatamente para que quem pegar o nosso projeto consiga entender o que é que nós estamos desenhando. Bem,
Nossa perspectiva está pronta, os nossos esquadros estão aqui, nós ainda vamos utilizar eles. E agora nós vamos passar para as nossas vistas. A primeira vista que eu vou desenhar é a vista superior, a vista de topo, que é exatamente a parte de cima do meu armário. O que eu vejo quando eu olho por cima, como se eu estivesse fazendo um corte no meio. Eu vou ver exatamente apenas a parte de cima. Utilizando o meu escalímetro, eu vou colocar aqui a medida de 2 metros. Olha como que 2 metros ficou pequeno. 2 metros por 4. Ficou um armário enorme. Mas é a medida que eu vou pôr. É para ficar melhor a visualização de vocês. E coloquei aqui 1 metro de profundidade. Lembrando que, como é um móvel planejado, supõe-se que já tem uma parede pronta para receber esse armário. Aqui, a nossa vista de topo. Só que o nosso armário não é quadrado, certo? Então aqui eu vou colocar com os meus esquadros, eu vou colocar essa quebra que eu tenho aqui, que é o detalhe da minha quina, é o detalhe do meu armário. Essa é a minha vista superior. Aqui você pode até escrever com a caligrafia técnica, lembrando, você não pode escrever se não for com a caligrafia técnica. Então você pode escrever aqui, lapiseira na vertical, você escreve vista superior. A caligrafia técnica, ela é tudo bem retinho. Ela não tem a inclinação e as letras, elas são mais simples. Nosso I é simples, nosso S, nosso T são sem aqueles enfeites que a gente costuma colocar. Bem, vamos desenhar agora a nossa vista frontal do nosso armário. Como que nós colocaríamos? Eu vou ver as duas prateleiras e gavetas do meu lado esquerdo e as 3 portas e gavetas do meu lado direito. Porém, quando eu olho de frente, sem ser de topo, eu não consigo perceber essa variação no plano aqui. Então ele fica chapado, ele fica reto. Então o nosso armário aqui, ele vai ficar exatamente assim. Lembrando, caros cursistas, que as nossas vistas, elas têm que ser cotadas, pois se não estiverem cotadas, não tem como alguém executar o projeto, se você não colocar as suas medidas. Então, coloque as suas medidas, não esqueça de colocar as suas medidas. Se você errou, apague, não tem problema, faz parte. É porque aqui eu deveria estar usando, na verdade, o esquadro. Para evitar estes erros, esses deslizes. Pronto. Agora tá retinho. O escalímetro, ele é mesmo para medir, mas nós vamos riscar com os nossos esquadros. Aqui eu já pontuei mais ou menos a medida, então por isso que tá mais tranquilo para fazer essas linhas.
cuidado para não danificar o seu papel. Se você danificar o papel, você vai ter que fazer de novo. E às vezes a ponta do esquadro, ela pode danificar. Então, um macetezinho que eu vou passar para vocês, caso vocês queiram utilizar. Coloque a fita crepe na superfície do esquadro que vai estar na folha, porque o esquadro não pega exatamente em cima da folha e ele fica mais fácil a sua movimentação. Aqui a nossa vista frontal. Pensando, eu vou colocar apenas a representação gráfica do puxador. Colocar apenas a representação gráfica. Até porque aqui não está a medida exata. Tranquilo, tranquilo, nós colocamos as nossas representações. Essa folha deu uma estragadinha aqui, justamente a ponta do esquadro que fez um buraquinho na nossa vista. Mas aqui, se for para entregar um projeto, você vai ter que fazer de novo. Então tenha cuidado. Aqui, a nossa vista frontal. A nossa vista frontal. Vamos só fazer a nossa vista lateral e depois a gente definir a nossa vista lateral, nós voltamos colocando as medidas no nosso armário. A nossa vista lateral. Olha só que interessante a escala, porque o escalímetro ele permite que você desenhe uma casa, se você quiser, aqui nesse papel, se você utilizar a escala. Então, assim, isso é muito bom. A gente às vezes não tem ideia de quanto ajuda, né, o escalímetro. É que eu tô riscando assim porque na verdade já tá definido, né? Tá vendo que tá retinho? Então o que eu fiz? Eu vim aqui, puxei o meu esquadro, puxei pra cá, fiz a minha linha, puxei pra cá. Ficou fora de onde eu queria, eu apoio o esquadro de 45. Eu apoio o esquadro de 45 com o esquadro de 30, puxo pra cá e faço as minhas medidas, tá vendo? Então, assim, é sempre esse jogo de um apoia o outro. Sabe aquele lema de a união faz a força? Pois é. Exatamente a união faz a força. Aqui o que acontece? Essa aqui é a minha vista. Lateral. Na minha vista lateral, eu vejo o lado do armário, esse lado liso. Eu não vou ver exatamente essa parte inteira, eu vou ver apenas metade dela. Por isso que ela está representada assim aqui. Eu só estou vendo uma parte. Só estou vendo essa parte. E aí eu vejo as 3 prateleiras, as 3 prateleiras e as 3 gavetas. Certo? Nossa representação gráfica está ok. Então, eu vou colocar aqui as minhas medidas. Eu preciso colocar a medida
da minha cota. Então, eu vou colocar o seguinte, a distância de meio centímetro do meu desenho. A distância de meio centímetro para eu fazer a minha cota. Como que eu faço ela? Eu medi, já está delimitado onde é que vai ser? Eu posso vir com o meu esquadro e apoiar. Beleza? Beleza. Aqui o encontro. Lembra daquele pontinho que a gente faz? Pois é, a linha diagonal é justamente para definir aonde vai terminar a altura do meu desenho. Ficou um armário bem grande aqui. Eu coloquei 3. metros. E eu quero colocar também a altura dos meus móveis. Então, a altura das minhas prateleiras. Eu vou medir novamente meio centímetro do desenho para a cota, meio centímetro aqui embaixo. E vou fazer a minha cota. Certo? Galera, só lembrando, o desenho de vocês ele tem que estar mais claro que esse. É só as cotas, as linhas de parede que são mais grossas. Os seus, como vocês vão usar lapiseira 05, ela vai ficar mais suave, tá? A minha cota aqui, ela vai servir para eu colocar a altura da minha gaveta, qual o tamanho dela e o tamanho das minhas outras prateleiras. Aqui. Aqui tem 1,20 m. Aqui eu coloco 0,50, que é igual a 50 centímetros. E aqui, na parte de cima, tem 1,5 m. Essas são as cotas, as minhas cotas. São as linhas que têm as nossas dimensões. Minha vista lateral serve para me dar as dimensões da altura. A altura do meu armário e a altura das minhas gavetas e prateleiras. A minha vista superior, ela vai me dar o tamanho real do meu armário. Nós vamos medir aqui meio centímetro do desenho, meio centímetro, para colocar a nossa cota, meio centímetro, meio centímetro. Eu vou colocar a minha cota. Beleza, tá quase pronto. Coloquei a cota e fiz o meu traçado aqui também. Eu posso apagar essa de cima um pouquinho, porque ela não precisa passar tanto do desenho. Na verdade, é até bom que ela não passe muito, porque senão nosso desenho ele fica muito poluído. Sempre você vê onde que vem a linha do desenho, aonde ela se encontra com a cota. Aonde a sua linha do desenho vai se encontrar com a sua cota. E aí você faz aquele tracinho na diagonal, que serve para delimitar aonde termina a sua cota. Tá vendo? É esse traço que vem delimitando. Ok. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 4. Ficou um armário bem grande. Aqui você pode colocar, caso você queira colocar uma cota, você coloca
medindo esse ponto aqui, que você vai colocar, na verdade, uma cota nessa lateral. Então, a gente mede aqui meio centímetro e faz a nossa linha de cota. Lembra da linha auxiliar? Pois é. Aqui você faz um pontilhado, só para você saber da onde é que tá vindo. Aqui. Nós temos um para 50 aqui. Cuidado para não se confundir com as suas escalas, porque se você se confundir, seu projeto ele vai ficar impossível de ser produzido. Nós colocamos as nossas medidas. Eu já tenho aqui a minha altura do meu armário, eu já tenho aqui a profundidade do meu armário e eu já tenho aqui também a largura do meu armário, que é essa largura aqui. Eu vou medir aqui, eu vou colocar meio centímetro e vou colocar mais uma cota aqui. Lembre-se, tudo que precisa ser cotado tem que ser cotado. Eu não posso deixar que a pessoa entenda, deduza que é aquela medida que eu vou colocar ali. Não posso. Tudo tem que estar aqui no papel. Na nossa vista frontal, eu já não necessito usar tanto as minhas cotas, porque a única coisa que falta eu colocar a medida é a largura das minhas prateleiras, porque eu já tenho a altura do meu armário, eu já tenho a altura, largura, profundidade. Então, eu só preciso colocar aqui qual vai ser a espessura das minhas prateleiras. Ou seja, eu posso colocar aqui para cima, para baixo. Eu vou ter que tirar essa escrita daqui, porque a minha cota ela não pode ficar tão longe do meu desenho. Então, eu vou apagar isso aqui, vou fazer mais perto. Vamos fazer tudo da maneira correta. Meio centímetro, como nós temos feito. Pegando meu esquadro. Esquadro é melhor para riscar, escalímetro é mais para medir. Não vicie em usar o escalímetro. Bem, eu tenho a minha medida. Eu vou colocar aqui. Eu posso lembrar o seguinte: a minha prateleira do lado de cá, ela tem a mesma largura. E a minha prateleira do lado de cá, elas têm a mesma largura. Do lado esquerdo e do lado direito, elas são simétricas, né? Então, aqui ela tá com 70 centímetros. E do outro lado, ela tá com, são duas maiores. São duas de 1 metro. 1 metro. E aqui de 70 centímetros. Porque são 3. A partir de todas essas medidas aqui na nossa vista frontal, agora é possível fazer a execução do nosso armário. Tá pronto? Prontinho, prontinho, prontinho. Vamos limpar aqui, tem muita borracha. Nós temos a nossa perspectiva devidamente projetada, desenhada, traçada. Nós temos aqui a nossa vista lateral devidamente representada e cotada, assim como ela é. Nós temos também a nossa vista superior, representada, medida e cotada. E a nossa vista frontal, representada, medida e cotada. Aqui no nosso carimbo, eu vou colocar qual a disciplina,
Eu vou colocar qual curso, qual o meu nome e eu vou colocar qual a data que eu executei esse projeto. Preencheu o carimbo, o seu desenho está pronto? Agora nós vamos dobrar o nosso papel para guardar. Tirando as nossas fitas. Nós vamos conseguir dobrar esse papel agora. Eu vou utilizar a linha do meu carimbo para ficar rente com a linha da margem que eu fiz. Percebam que tem que ficar bem exato, porque senão o seu papel ele fica torto. Desenho técnico, tudo tem que ser medido e tem que ser com exatidão, tá? Então tenham cuidado, façam o trabalho de vocês detalhadamente. Aqui nós vamos dobrar a nossa parte superior. E o nosso papel fica do tamanho A4. Depois que você fez a margem, para dobrar é a parte mais simples. No vídeo fica mais complicado de entender, né? Agora quando nós explicamos lá. Mas essas são aquelas dobras, se lembram? Você dobra uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O seu papel está pronto. Aqui nós já podemos colocar na nossa pasta. Nós podemos colocar no nosso envelope. Nós guardamos onde for melhor para entregar o seu projeto. Então, se você conseguiu desenhar um armário, você desenhou algo mais detalhado, vai ter condições de desenhar com certeza algumas outras questões mais simples. Esse papel é do tamanho A3, é o papel que vocês vão utilizar hoje na sua atividade prática. Eu só vou mostrar para vocês como vai ser a sua dobragem. Lembrando, 2,5 cm na nossa margem esquerda, 7 milímetros nas nossas margens laterais e 3,5 do nosso carimbo por 17,5. Depois de traçado, nós vamos fazer a nossa dobra, unindo a linha do carimbo à nossa linha, certificando que está reto. Certo? Certo? Isso. Aqui. Pronto. Ficou do tamanho de uma folha A4. Então, aqui nós temos o nosso papel A3 dobrado e o nosso papel A2 dobrado. Podemos colocar no mesmo envelope, inclusive. Bem, pessoal, no que se trata de desenho, é isso que nós temos para hoje. Bem, prezados cursistas, a variedade que podemos utilizar de materiais para produzir móveis planejados é bem diversificada. Temos madeiras, ferragens, componentes, acessórios, enfim. Para facilitar o entendimento, disponibilizei um artigo na nossa sala falando dos principais materiais e não deixem de ler, de buscar e se aprofundar para melhorar o seu conhecimento. Espero que tenham aproveitado bastante nossas aulas. Nos encontramos nos nossos fóruns de discussão e qualquer dúvida também sabem onde podem me encontrar. Bem, até a próxima, pessoal!